Igreja, Deixa-me mudar. tudo bem com vocês? Shalom, Débora. Shalom, tudo Janaína. bem, graças a Deus. Shalom, Davi. Shalom, Igor. Shalom, Edília, aniversariante do dia. Shalom. Shalom, pastor e profeta Éder. Shalom. Shalom, Marcela. Shalom. Você está falando shalom? Entendendo o que você está falando? Vou ser bem sincera, não. Como é bom Tem que ser sincera, né, gente? Desculpa. Marcela, quantos milhões de aulas, a gente ensinando hebraico, não deu certo. Ah, Desculpa. Robson. Robson. Calma, Robson. Robson. Estou só no começo. Marcela. Oi. Shalom significa paz. Oi. Tchau, tchau. Se você observar, eles falam shalom, shalom. Oi, oi. Aí vai embora. Shalom, shalom. Tchau, tchau. Mas também certo. significa paz. Certo. Tá bom? Então você pode falar Muito obrigada. shalom, shalom direto. Sem medo. Tá bom, obrigada. Nada. Quem mais está aí? Igor, já falei. Janaína. Shalom, minha filha. Maria. Tudo bem, Shalom. bonita? Benção, mãe. Deus abençoe. Tudo bem? Tudo bom. Shalom, Mateus. Shalom. Bel. Shalom. Shalom, Tiago, o bigodudo. Shalom, pastora. É bigodão aqui. Eu nunca ouvi falar de peruca assim, mas tudo bem. Também não, né? Vamos descobrir. Shalom, Vitor. Tudo bem? Dona Alvina. Graça e paz. Boa noite a todos. Abra sua Bíblia. Aquele que já pegou a sua Bíblia. Em 1 Crônicas, capítulo 28. E eu tenho que achar aqui onde eu já tinha marcado hoje de manhã. Não, desculpa. 1 Crônicas, capítulo 29. A partir do versículo 10. Diz assim. Primeiro Crônicas, capítulo 29, versículos a partir do 10, diz assim: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Vocês estão vendo aí como é lindo o nosso Deus? Na tua mão há força e poder. Contigo está
o engrandecer e a tudo dar forças. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Versículo 20. Depois você lê do 14 ao 19, que continua também proclamando, Davi continua proclamando as grandezas de Deus. Mas vá para o versículo 20, que diz assim: Então disse Davi a toda a congregação: Agora, louvai o Senhor vosso Deus. Então, toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram ao Senhor e se prostraram diante dele. Pai, são nessas lindas palavras faladas por Davi, o rei do teu coração, que nós estamos aqui perante o Senhor. Te pedimos perdão, papai, de todos os nossos pecados, especialmente, Senhor, de todas as vezes que nos colocamos como deuses diante das situações, diante de outros homens, entendendo que poderíamos julgar, medir, fazer, desfazer, matar, destruir. Especialmente, papai, nos perdoa das vezes que nós agredimos a nós mesmos, templo do teu Espírito. Porque tudo o que queremos, Senhor, é que essas palavras que nós lemos aqui no teu livro sagrado sejam verdade suprema e maior em nossa vida. Queremos sim, Senhor, entender o Senhor nesta profundidade, nesta grandeza. Queremos sim, papai, absorver, inspirar, respirar, sentir a tua glória em nós e através de nós, na profundidade dessas palavras colocadas aqui. Queremos sim, Senhor, te adorar, exaltar o teu santo nome, engrandecer a ti, o nosso Rei, o nosso Deus, da maneira, Pai, como acabamos de ler aqui. Porque assim sendo, Senhor, vamos ter a certeza de que estamos caminhando rumo a ti, mas principalmente vamos ter a certeza em nossos corações de que estamos caminhando, tendo o Senhor como nosso Deus, que vai à nossa frente, nos guia, nos direciona, e que nós, diante da nossa pequenez, possamos, neste momento e em todos os momentos da nossa vida, nos submeter às maravilhas do Senhor, à grandeza do Pai. Por isso, nesta noite, nesta quinta-feira da graça,
graça. E foi por ela, Senhor, e através dela que conquistamos o reino dos céus, a nossa salvação. Fomos aliançados na nova e eterna aliança, através do ato de cruz, de morte e de ressurreição de Jesus Cristo. Foi através da tua graça, esta graça da quinta-feira da graça, que o Senhor dispensou do teu Espírito para ser o nosso ajudador, consolador, o nosso guia, direcionador, orientador, amigo. Este Espírito Santo que através da tua graça nos une a ti, através das nossas orações, dos nossos estudos, através, papai, da manifestação do teu poder, da tua graça, da tua unção. E é o Senhor, dono de todas as coisas, criador de tudo que há, existe e existirá. Tudo aquilo que existiu, rendemos graças, glórias. E te pedimos, Pai, Filho e Espírito Santo, toma a minha vida nas tuas mãos, toma a vida de cada um que está aí do outro lado, papai, reunido, unido, aliançado comigo neste momento. Porque, Senhor, estão aqui não por mim, estão aqui pelo Senhor. Que o Senhor alcance cada um neste momento. Para que cada um, Senhor, absorva toda a sua graça nesta noite. Absorva, Pai, toda imensidão de graça que é o Senhor. E que neste momento, e a partir deste momento, até a bênção final, todas as coisas estejam submetidas ao Senhor. Aqui na minha casa, e na casa de cada um que está representado, através desta sala que nós nos reunimos. E que o nosso louvor, a nossa adoração, alcance o Senhor aí no mais alto céu, te balance no trono. E que o Senhor derrame sobre nós da tua graça, curadora, restauradora, santificadora, aliançadora, salvadora. É o que te pedimos. Por isso, Pai, receba neste momento a nossa oração, o nosso aplauso e o nosso louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus! Louvemos ao Senhor. Da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu
a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, contou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu amor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação depois da cruz. Glória a Deus. A ti, Senhor, louvor, honra, adoração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que nos assiste através deste canal, nós nos reunimos todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 18 horas, na rua Frei Vital de Frescarolo, 198, Jardim João 23, e excepcionalmente nestes tempos de pandemia,
nos encontramos aqui. Nos encontramos e louvamos ao Senhor e engrandecemos o nome dEle, reunidos e unidos através da internet, através desta bênção que o Senhor possibilitou que fosse criada, para que neste momento estivéssemos aqui adorando a Ele, o nosso Deus. Você será sempre bem-vindo, tanto aqui quanto lá, onde nós nos reunimos fisicamente. Vá nos conhecer pessoalmente quando esta pandemia acabar, para que possamos, assim, conversar, possamos, assim, nos abraçar. O abraço que é tão difícil, né? O toque, que é algo tão difícil para nós, principalmente brasileiros, que somos tão acostumados a falar com as mãos, não só gesticulando, mas tocando o outro. Então, nós recebemos todos vocês e receberemos sempre, com muita alegria, porque você será sempre muito bem-vindo. Agora, nós vamos passar para aquilo que o Senhor sempre tem para dizer para os seus filhos, para aqueles que querem aprender, e especialmente para aqueles que querem, através do conhecimento da vontade do Pai para a sua vida, transformar, modificar o seu próprio viver. Então, hoje nós temos mais uma direção, porque Deus não nos deixa sem direção. Como eu já disse em algum momento, se você está sem direção, procure aqui, porque o Senhor, com certeza, te dará a direção. Ele não deixa aqueles que o buscam sem a sua palavra, sem a sua direção. E hoje nós vamos lembrar algumas coisas que já foram ministradas. Você que já ouviu, vai ouvir isto, para que aqueles que não escutaram ainda entendam o que aconteceu neste livro que nós vamos hoje falar dele. Então, você que já ouviu, não pense assim, puxa, eu já ouvi isso. Não é a mesma pregação, mas é o mesmo início, a mesma introdução, para que a Marcela, para que o Vitor, para que eu, para que o pastor, para que você se recorde, e como a palavra é viva e eficaz, abra o seu coração, porque o Senhor tem sempre algo novo para falar, mesmo que com o mesmo versículo, com a mesma referência bíblica. Entenda isso. Não leia a sua Bíblia falando, eu já li isso, eu já li aquilo, eu já li tantas vezes, eu já li mais vezes, eu li 500 vezes, eu já li, reli. Não pegue a sua Bíblia e fale isso, ou pense isso. Não. Eu já li muitas vezes, já reli, mas a palavra ela é viva e eficaz. E certamente algo novo o Senhor tem para a minha vida. E hoje nós vamos lembrar da festa de Purim, que nós comemoramos em março, mas não da festa de Purim, é só para vocês verem a referência daquilo, porque hoje nós vamos falar, sim,
daquele povo judeu que sofreu, mas que teve uma pessoa chamada Esther, uma mulher que possibilitou que os judeus saíssem daquela situação que era um caminho de morte para a honra. Porque Deus, ele tem isso reservado para nós. Caminho que leva à honra. Shalom, Michele, seja bem-vinda. Tem o caminho que leva à honra, tem o caminho que leva à bênção. Mas compete a cada um de nós entender o propósito de Deus, buscar a direção de Deus para alcançar essas bênçãos e alcançar esta honra. Então, você vai entender sempre que Deus tem sempre algo a acrescentar. E como eu disse que eu vou dar uma panorâmica, principalmente para, como eu disse, para Marcela, para o Vitor e para todos nós, deste livro de Esther, que é um livro tão lindo, um livro que nos fala tanto de guerra, de estratégia e de vitória. Este livro, livro de Esther, que é o que hoje nós vamos não estudar ele, mas vamos estudar e ver alguns versículos dele. Não se sabe ao certo o autor deste livro, a não ser que ele sugere que poderia ter sido um judeu que conhecia Suzã, uma cidade que era um importante centro político daquela época, importante centro cultural, religioso, durante séculos. E o palácio real e os costumes persas. Esta pessoa, que provavelmente tenha sido um homem, relatou esta época, relatou esta situação, e este homem conhecia bem este lugar e os costumes e os palácios reais, o palácio real e os costumes daquele povo persa. O livro de Esther aconteceu durante o reinado do rei persa Assuero, nome traduzido nas histórias gregas como Xerxes. Também este livro tem o propósito de explicar o dia de Purim, que é a comemoração de um livramento, como nós vimos, a comemoração da graça de Deus. Este livro é lido completamente como ritual dos judeus na comemoração de Purim, e apesar das mulheres serem isentas da obrigação de frequentar os cultos, sua presença, a presença da mulher, é requerida para a leitura de Esther. Olha como Esther trouxe honra e traz honra séculos depois da sua existência. A história encoraja e renova a esperança dos judeus, que até os dias de hoje vivem longe de Jerusalém, como Esther e Mordecai, e tanto a sua história como a de Daniel, José do Egito e outros se assemelham por serem salvos de conspiração, decretos de morte, desrespeitos, açoites e sofrimentos. Esther era uma jovem judia que se tornou rainha quando casou com Assuero, Xerxes, o rei da Pérsia. Ela tinha um primo chamado Mordecai, que a tinha criado como filha quando seus pais morreram. Mas Esther
não contou ao rei, nem a ninguém, que ela era judia. Isso que eu estou te falando está em Esther, capítulo 2, versículo 10. Mordecai, seu primo, tinha um inimigo chamado Amã, que era o príncipe mais poderoso da Pérsia. De tanto que odiava Mordecai, Amã decidiu matar todos os judeus. Ele obteve o apoio do rei Amã e passou um decreto para exterminar os judeus em uma data marcada. Está entendendo até aí, Marcela? Sim, estou sim. Então tá bom. Quando Mordecai ouviu sobre o decreto, ele enviou uma mensagem a Esther, que já estava casada com o rei, pedindo para que ela fosse falar com o rei para impedir que o povo judeu fosse morto. Mas Esther estava com medo, porque ninguém podia se aproximar do rei em seus aposentos sem permissão. E ela não era alvo do interesse do rei. Ela ainda não havia chamado a atenção do rei para si. Se ela fosse lá, o rei poderia executar ordenar a sua execução, ordenar a sua morte. Mas Esther não desanimou, porque o seu povo seria todo morto. E nada garantia que ela iria escapar. Isto, até aqui que eu disse, está no livro de Esther, capítulo 4, de 13 a 14. A escolha era difícil e qualquer decisão era perigosa. Por isso, Esther decidiu jejuar antes de ir falar com o rei. Terminando o jejum, Esther falou com o rei e a sua vida foi poupada. E mais, quando descobriu que era o povo de Esther que iria ser destruído, o rei mudou toda a situação. Um novo decreto foi escrito e, ao invés de serem exterminados, como era a intenção de Amã, os judeus mataram muitos de seus inimigos. Amã também foi morto. E Mordecai, primo de Esther, foi promovido pelo rei. Esther se tornou o grande amor do rei. Quando nessa passagem, achei interessante, Edília, porque hoje é seu aniversário, eu me lembro muito bem que nesta pregação você ficou bem impactada por aquilo que Deus fez na vida de Esther e de como ele proporcionou a Esther um grande amor. Hoje é seu aniversário, então requeira as bênçãos do Pai para a sua vida. Assim como ele transformou e usou Esther, que ele transforme e te use para a bênção dos outros e a sua própria vida, em nome de Jesus. Aqui, no final, diz que, ao invés dos judeus serem exterminados, eles mataram os seus inimigos. E aí você vai abrir a sua Bíblia em Esther, capítulo 9, para nós entendermos aquilo que o Senhor hoje quer que a gente entenda para as nossas vidas, para que seja bênção nas nossas vidas, e assim essas bênçãos se perpetuem. Assim como as bênçãos têm perpetuado, desde o momento em que Esther foi aquela grande mulher que mudou o curso da história dos judeus,
que nós sejamos assim lembrados, séculos depois, por termos sido canal de bênção na vida de pessoas, por termos sido pessoas que transformaram vidas para melhor. Esther, capítulo 9, diz assim: no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário. No dia em que o povo judeu estava contando que aquele povo persa ia se assenhorar deles, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que os odiavam. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias e os sátrapas e os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Parsandata, a Dalfon, a Aspata, a Aporata, a Adalia, a Aritada, a Farmasta, a Arisai, a Aridai, a Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã. Que os nomes lindos, né, de Amã, dos filhos de Amã. Ai, Jesus. Filho de Amedata, o inimigo dos judeus, porém, no despojo não tocaram. Marque bem aí a sua Bíblia no versículo, na parte B, do versículo 10. Continuando. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número de mortos na cidade de Suzã. Disse o rei à rainha Esther: na cidade de Suzã mataram e destruíram os judeus a 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que terão feito eles? Qual é, pois, a tua petição? E se te dará? Ou o que é que desejas ainda? E se cumprirá. Então disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse, publicou o edito em Suzã e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens. Porém, no despojo não tocaram.
Palavra do Senhor. E aí vem o capítulo, depois disso vem festa de Purim, o renome de Mordecai, e o livro de Esther termina. No capítulo 10, se deu para vocês entenderem bem o que já havia acontecido, a maneira como Esther foi fundamental, Mordecai foi fundamental para que aquele povo fosse tirado da condição de escravo, de quem estava já fadado, escrito para a morte, condenado por um homem mau, e como eles foram fundamentais para que essa história se tornasse uma história comemorada até os dias de hoje de livramento, livramento de morte. E no capítulo 9, dos versículos de 1 a 15, nós temos aqui algo que aconteceu depois disso. Os judeus que estavam aquele tempo todo entendendo e achando que seriam subjugados, dominados. E eu pergunto para você, quantas vezes eu e você entendemos e achamos e temos a certeza absoluta que seremos subjugados, condenados, mortos, na amplitude da palavra morte, morte espiritual, morte física. Graças a Deus não passamos por ela, estamos aqui, louvado seja Deus, permaneceremos, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer em nossa vida e através dela. E quantas vezes nós paramos e pensamos, acabou? Essa situação, esta pessoa, esta condição, este pecado vai me condenar à morte. Seja física, seja espiritual, como eu já disse, morte emocional, morte intelectual. Quantos são subjugados às suas próprias condições ou subjugados por homens e não estudam, não têm condição de estudar, não conseguem retomar os estudos porque se tornaram prisioneiros de uma condição ou de uma pessoa, de uma situação. Então, é isso que eu quero chamar a atenção para você nesta noite, para que você se coloque como aquele povo que estava, sim, sobre ele o decreto de morte. Quantas coisas na minha vida e na sua vida, se você e eu olharmos hoje, estavam e estão com decreto de morte. As doenças, por exemplo, quando são colocadas como crônicas, não crônicas da Bíblia, mas quando são colocadas como rinite, sinusite, tendinite e um monte de ite que existe, e mais tantas outras coisas, que o médico vira e fala assim, isto é crônico. Naquele momento, nós recebemos sim, e se recebe um decreto de morte. Porque a partir daquele momento, nós vamos lidar com aquela situação como se aquilo já não tivesse mais recurso, como se aquilo não tivesse mais o que ser feito. Eu quero que você entenda que é sob essa perspectiva que eu quero te trazer nesta noite, sob a perspectiva daquelas situações em nossas vidas em que nós nos encontramos sem a perspectiva de sermos libertos, de termos o livramento de Deus nas questões da nossa vida ou até mesmo de outras pessoas. Nos tornamos subjugados por situações,
por pessoas, por circunstâncias. Aquele povo estava assim, mas se levantou, ou se levantaram pessoas que intercederam, que buscaram a direção do Pai e que conseguiram reverter aquilo que seria maldição em bênção, com a manifestação da graça de Deus na vida daqueles homens, mulheres e crianças que se livraram daquele decreto. Mas mais que isso, e é o que eu quero que você entenda também, mais que isso, quando nós saímos numa situação de livramento, quando nós saímos de uma situação de morte, quando nós saímos de uma situação onde estávamos escravizados, amordaçados, aprisionados, quando nós estamos nessa condição, seja ela qual for, eu não estou dizendo aqui nem da maior nem da menor. Qual é a situação que você tem hoje, que você olha e fala... Se você não fala que não tem solução, você fala assim, olha, só Deus, porque não tem recurso para isso. Se você observar no versículo 10, na parte B, aquele povo, além de não ter sido subjugado, por causa da intervenção de homens, de mulheres, aquele povo matou o inimigo. Aquele povo acabou com outro povo que o subjugaria, que o mataria. Mas aquele povo fez isso entendendo que a situação de vida deles havia se transformado. E no final do versículo ele diz assim, que eles mataram os 10 filhos de Amã, mataram 500 homens, porém, no despojo não tocaram. E eu quero que você veja comigo o que significa, então, despojo. Tudo aquilo que sobra, restos, fragmentos. Será que quando nós saímos de uma situação que Deus nos dá o livramento, ou que estamos prestes a ter esse livramento, ou que temos a consciência de que este lugar vai nos levar à morte, será que quando nós reagimos, se é que conseguimos reagir, estamos aqui, eu estou falando com pessoas que reagem à glória e à graça de Deus e reagem de forma positiva, entendendo que a palavra é viva e eficaz e tirando esta palavra como rema para a sua vida e se transformando e transformando os outros ao seu redor. De nada adianta e adiantará se você não olhar para tudo isso e falar assim, o que devo mudar, como devo mudar, porque este caminho é um caminho fadado ao fracasso, fadado à desonra, fadado à morte. Como eu disse semana passada, quando esta pandemia acabar, que pessoa você quer ser? Então, eles mataram, porém, não tocaram nos despojos. E despojo é tudo aquilo que sobra. Ele era uma pessoa influente, 10 filhos, imagina. Com certeza tinha belas casas, joias, com certeza tinha roupas finas, que poderiam atrair para que fosse
resgatado. Afinal, morreram, foram desonrados. Mas eu te pergunto, quando você sai de uma situação, você que... Ô, Robson, eu esqueci de tirar aqui. Olha que horror. O que você esqueceu, pastor? Está aparecendo aí, não, minhas mensagens? Não Não. aparece. Pode ir em frente. Então tá bom. Minha preocupação é que estivesse aparecendo na filmagem. Não aparece. Então, já pensou nós nessa situação onde Deus dá um livramento, onde Deus nos cura, onde Deus manifesta a sua graça nas nossas vidas, nos torna homens e mulheres livres de uma situação, libertos de uma situação, de uma circunstância, de uma pessoa. Enfim, a sua e a minha situação que aprisiona. E quando a gente chegar lá na frente, quando a gente chega que temos o inimigo destruído, quantos de nós quer levar vantagem dessa destruição? Eles mataram o inimigo, exterminaram o inimigo, mas não quiseram nada do inimigo. Será que nós, diante das circunstâncias, diante dos próprios e do próprio inimigo, nós não queremos levar alguma coisa? Lembra da mulher de Ló? Ela, Deus disse, não leva, não olha para trás, vai embora. Ela olhou para trás. Será que nessas circunstâncias nós não estamos agindo, querendo carregar conosco coisas do passado que já foram exterminadas, curadas, tiradas, lavadas, remidas pelo sangue do Senhor Jesus, perdoadas pelo sangue do Senhor Jesus? Será que nós não estamos carregando entulhos, porque despojo, independente do valor dele, são restos, são fragmentos, são sobras. Nós somos herdeiros de cear a ceia do Senhor Jesus, sentar com ele à mesa e não com sobras. Jesus Cristo não reservou para nós sobras, fragmentos, restos. E quantas vezes eu e você insistimos, mesmo depois de destruir o inimigo, de ter a vitória na mão, de ter o Senhor Jesus à nossa frente, insistimos em carregar conosco um souvenir da vitória. Meu amado, faça como este povo fez. Não carregue nada daquilo que já foi passado, daquilo que já foi lavado, daquilo que foi perdoado pelo Senhor, daquilo que Deus já disse, eu te entreguei a vitória, eu te entreguei a cura, eu te entreguei o livramento, eu te entreguei a causa, eu te entreguei, pense aí nas suas coisas. Deus disse, mas a gente insiste em voltar ao passado e carregar aquilo que não é nosso. Porque não é nosso mais, não é nosso. Já foi tirado, já foi livrado, o inimigo já morreu. E eu quero que você entenda o seguinte e decrete sobre a sua vida. Em qualquer situação e área da sua vida onde houver o inimigo, declare agora que o inimigo já foi vencido.
O inimigo já morreu. Mas o sinal que você vai dar para o mundo físico e o mundo espiritual, de que você verdadeiramente tomou posse desta vitória, será não carregar nada desta guerra que você saiu vitorioso. Amém? Lá, no versículo 14, e depois disso, 11, 12, 13, o rei pergunta para Esther e fala, olha, eles já mataram muitos, vai saber o que eles já fizeram e estão fazendo nas minhas terras, mas o que mais você quer? Fala que eu faço. Esther disse para ele que se parecesse bem ao rei, que ele concedesse aos judeus que se achavam lá em Suzã um outro edito, um outro edital, para que se pendurassem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Você pode olhar e falar assim, nossa, que crueldade. Esta palavra está aqui, e dessa situação, e nós temos que entender aquilo que é rema para a nossa vida. Esther pediu para que eles fossem enforcados, e com certeza foram em praça pública, para testemunhar da graça de Deus. Esther tornou público os feitos de Deus. Talvez eu e você precisemos nos acostumar a tornar públicos os feitos de Deus. E não nos acostumarmos a achar que um livramento, uma cura, um direcionamento, uma vitória, qualquer que seja, do tamanho que seja, é algo sem valor. Não é sem valor. Porque tudo que Deus faz, Ele faz para o nosso bem. E se é para o nosso bem, tem valor. Porque nós somos valorosos para Deus. Esther pediu para que se decretasse aquilo, para mostrar ao povo como Deus é fiel. Como Deus mata o inimigo. Como Deus entrega o inimigo nas mãos. E como Deus desonra por nossa causa o inimigo. Será que temos dado a Deus a honra devida nas vitórias que temos tido? Será que nós temos conseguido nos desgarrar do passado para tomarmos posse daquilo que Deus já nos entregou? Ou as coisas do passado e os valores que naquela época tinha, ou ontem tinha valor, ainda te dão brilho nos olhos? Porque se ainda dão brilho nos olhos, você vai carregar para sua casa, para sua família, para sua vida e para a sua descendência aquilo que sobra, os restos
e os fragmentos. Acredito que nenhum de vocês que está me ouvindo neste momento quer carregar isso para sua casa, para sua vida, para sua família e para sua descendência. Então, tenha atitudes diferentes. Tome posse da vitória. Decrete a vitória. Declare a vitória. Faça como Esther, buscando estratégias de vitória. Mas não se esqueça que quando a vitória foi entregue a você, não carregue restos do passado. Quando a vitória foi entregue a você, não carregue fragmentos e aquilo que sobra do passado. Mate o inimigo definitivamente da sua vida e não queira nada que lembre a ele. Testemunhe, mostre para o físico e para o espiritual quem é e qual é o Deus que te deu a vitória, que te livrou e que te dá todas as coisas. No último versículo, continua: reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens. Porém, no despojo não tocaram. Pode ser que o seu inimigo seja uma pessoa. E aí você consegue se curar desta pessoa, desta situação que te prende a ela, mas insiste em levar coisas que lembram esta pessoa. Mais que isso, pode ser que no seu tempo aí com Deus, na sua caminhada, você já tenha pedido a Deus: Deus, me cura de mim. A gente faz isso e precisa fazer, porque olha como nós nos prejudicamos, como nós somos os primeiros a nos entregarmos no caminho da morte. E quantas vezes eu e você que está aí já oramos e pedimos a Deus para nos curar, seja fisicamente, seja emocionalmente, espiritualmente. E se pede para curar é porque são coisas do passado, de ontem para hoje, de anos para hoje. Mas insistimos em ficar lembrando aquilo que passou. Despojo. Sabe qual o resto mortal do ser humano? Cadáver. Não carregue em você comportamentos que te levam a pessoas, e essas pessoas te levaram à morte, e levarão à morte. Porque mesmo que você não entender, todas as vezes que você carregar isto, que você já pediu Deus para te livrar dos seus pecados, a gente que é casado, e quando a gente casa, a gente pede tanto perdão a Deus para nos perdoar dos pecados do tempo de solteiro, não é? Dos comprometimentos espirituais do passado, e pede tanto, Senhor, para nos lavar, enxaguar com
com o sangue do Senhor Jesus, mas não conseguimos tirar as coisas do passado do nosso comportamento, do nosso pensamento. E mesmo que essas pessoas estejam completamente vivas andando por aí, você está carregando um cadáver. Porque isto é despojo, são restos mortais de seres humanos. Então, se você já foi curado de pessoas do passado, não resgate despojos dela. Porque senão você pode de novo ser fadado à morte. Se Deus te curar de uma doença, no primeiro sinal da volta desta doença, não corra para comprar o remédio que você tinha costume de usar. Lembre-se primeiro de orar e declarar: opa, eu já fui curada disso. Porque se você for lá e pegar e pensar primeiro no remédio, aquele remédio é despojo do passado. Eu não estou dizendo que você não tem que tomar remédio, estão me entendendo? Estou dizendo se você já tiver sido curado. Muitas vezes, não matamos o inimigo que Deus já matou. Não tomamos posse da vitória que Deus já nos entregou. E o texto do capítulo 9 de Esther, de 1 a 15, nos mostra com muita precisão a atitude dos homens e mulheres de Deus diante da vitória. Haja como um vitorioso. Vitorioso, olha para frente e não carrega nada do passado. E engrandece, exalta o nome do Senhor Jesus, do Espírito Santo e de Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Esta é a palavra de hoje, e eu espero que você entenda e se livre verdadeiramente e não carregue nada daquilo que você já recebeu de vitória do Pai. Nada que seja despojo, nada que seja prejudicial, para que não comprometa o seu presente, para que não comprometa o seu futuro, para que não comprometa as gerações que virão após você. E para assim como Esther e Mordecai, você e eu sejamos, uma palavra linda que eu acho, agentes de transformação. Como Jesus Cristo foi, por onde ele andou, ele foi agente que transformou vidas. Seja esse agente, começando da sua própria vida, tomando posse da vitória de Deus e não carregando mais nenhum tipo de peso ou de ilusões de valores do passado. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. O que nós vamos fazer agora? Cameraman. Nós Tem vamos oração agora... pelos presentes, oração pelo nosso caderno de oração e Tinha um outra roteiro aqui, Robson, sumiu, você pegou? Não foi eu, não. Não consegui achar. Mas Bom, esse é o caminho. amém. Né? Então vamos orar pelos presentes, é isso? Isso. Quer um help? Pode falar. Marcela, Janaína, Vitor e a dona Alvina,
Edília, Tiago, Mateus, Maria, Débora, Bel, Conceição, Bel, seu Orlando, Michele, Jana, não sei se eu já falei, mas repito, Janaína, o Davi, deixa eu ver, tem mais uma pessoa aqui que eu não estou conseguindo ver. Só. falou Bigode? Oi? Bigode, você já falou? Quem é o Bigode? Ah, o Tiago. Tiago, o Bigode. Eu acredito que eu citei todos, pastora. Que estão Ana online. O Laura, outro é o Eu e o pastor Igor. Ana Laura, perdão, aniversariante, né? Ana Maria, Laura, O Igor que você o esqueceu. Igor, Igor, o Luiz Ana Fernando, Laura, Luiz Fernando, como O te lembro? Claudinei, O Claudinei, obrigado. Hoje tô confundindo aqui. que deve estar lá sentadinha na cozinha. Dona Conceição, Conceição eu falei. E eu e o pastor. Amém. Senhor, em nome do teu filho Jesus, coloco diante de ti todos estes, Pai, que o nome foi citado. Senhor Deus, neste momento, Pai, abre as janelas do céu. Derrame sobre eles, papai, a tua bênção. Bênção, Senhor, de cura, de restauração. Bênção, papai, de livramento. Bênção, papai, de novidade de vida. Bênção, Senhor, em nome do teu filho Jesus, de sabedoria, discernimento, entendimento, papai, para, Senhor, abrir mão daquilo que passou e lançar mão, papai, daquilo que espera. E, Senhor, tomar posse da vitória que o Senhor tem para cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, Senhor, em especial, no dia de hoje, coloco a vida da Edília, Senhor, a nossa irmã, a nossa amada, tua filha e tua amada, Senhor, nas mãos. Pai, requeremos agora no físico e no espiritual, papai, da vida da tua filha, o livramento, Senhor, a cura de tudo aquilo que passou, papai, e em nome de Jesus, que ela tenha uma nova caminhada, um novo ciclo, para que ela, Senhor, neste novo ciclo, ande liberta daquilo que passou, papai, em nome de Jesus, tome posse da vitória que só o Senhor tem, e assim, papai, ela caminhe a passos largos para as bênçãos que o Senhor, só o Senhor, tem para derramar sobre a vida dela. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Pessoas do livro que chegou. Igor Gonzaga tinha chegado antes, mas ele está online. Né? Senhor, em nome de Jesus, coloca a vida do Igor nas tuas mãos. Pai, o Senhor é Deus que cura. O Senhor é Deus que reconstrói. Por isso eu decreto e declaro sobre a vida do Igor a cura do Senhor. Mas, Pai, vai lá dentro, na causa. Para que, em nome de Jesus, Senhor, o teu filho encontre forças para lutar contra o inimigo. E encontrando forças para lutar contra o inimigo, testemunho dos teus feitos. Declaro e decreto sobre a vida do Igor a cura física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Odilon e Eloá Feitosa. Senhor, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, papai, a vida do nosso amado Odilon, nosso genro, nosso filho. E, Senhor, sobre a vida dele eu declaro cura do Senhor. Que ele, papai, como ele já tem experimentado ao longo da sua vida, feitos e grandes feitos do Senhor, que ele experimente mais este feito, papai, porque o Senhor é Deus que pode curar, transformar.
E, Senhor, em nome de Jesus, eu peço pela minha filha Eloá, para que, em nome de Jesus, o Senhor seja a fortaleza da tua filha, para que o Senhor a sustente nos seus braços, para que o Senhor troque toda veste de tristeza por veste de alegria, para que ela, papai, seja aquela que vai testemunhar, Senhor, da cura, mas especialmente vai sentir o Senhor cuidando dela e do Odilon. Em nome de Jesus. Amém. São esses os nomes, tá? Agora, Amém. Alguém tem testemunho? Eu tenho. Eu tenho também depois, pastora. Então pode falar você primeiro, eu deixo. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite. Shalom. Eu quero agradecer, glorificar Deus, porque, como acho que todo mundo sabe, em junho, final de junho, começo de julho, eu tive uma crise de pânico, né? Fui psiquiatra, eu fui diagnosticada com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e fiquei durante esse período de lá para cá fazendo tratamento, tomando medicação, terapia, e quando foi agora terça-feira, você já está bem, você já está segura, então a gente vai começar a fazer o desmame, tirar a medicação, para daqui 1 mês e meio você já está com alta e voltar a fazer mas uma coisa mais periódica. Então eu quero agradecer a Deus, porque eu sei que se não fosse por Ele, pela intervenção do Senhor, pela misericórdia dEle, eu não teria chegado até aqui, eu não teria recebido a cura, não teria tido fortalecimento para que eu conseguisse chegar onde eu cheguei. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, te capacite, te fortaleça. Amém. Para que, Amém. na menor ameaça de despojo, você declare a vitória do Senhor e não volte ao passado de morte em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Ontem eu fiz aniversário de mêsversário, lá no trabalho. E trabalho que, para a honra e para a glória do Senhor, todo